Eu de novo aqui, meu nome é Luiz, prazer, que a gente está no nosso diário de um autista funcional, com o terceiro vídeo de apresentação para a gente fechar aí esse ciclo sobre informações da minha infância, adolescência e vida adulta. Vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente conseguir dar uma andada das observações que eu quero levar adiante junto com vocês, né? Então aí a gente passou pela minha infância, passou pelo processo de criação que meu pai pensou que fosse o melhor para me colocar perante a sociedade, me fez funcional, me fez criar esse personagem. Então a gente passou por tudo isso e hoje eu tô aqui. É, minha percepção de gente, de pessoa funcional, veio quando eu tive ideia de mercado. Então, poder de consumo, compras, o que é que eu poderia fazer. Então, eu saí desse lugar de trabalhar sem um propósito, só porque era obrigado ou era pedido, e trabalhar porque era necessário. Então, teve essa mudança, né? E eu comecei a me identificar como uma pessoa diferente, muito próximo quando eu descobri que minha orientação sexual não era heterossexual. Aconteceu no período da igreja, eu cantava no coral, ministrava o jogral na igreja e aconteceu que alguns irmãos mais velhos perceberam e começaram a tecer comentários realmente bem homofóbicos. E toda vez que havia uma pregação que colocava a homossexualidade ali pro inferno, demoniado, não sei o que, eu ficava meio tipo, nossa, meu Deus, eu sou essa pessoa, eu sou assim. E agora, o que é que eu vou fazer? Então eu sempre pensava que estava muito errado. Tava muito errado. Então eu ouvia muitas barbáries, por exemplo, que uma pessoa homossexual tá 24 horas possessa por um demônio. E eu ficava, meu Deus, eu tô possesso por um demônio, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, se eu não me amo, se eu não me amo, se eu não me amo. E aí foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Então quando eu tentei suicídio, eu ainda cortei um dos pulsos, o outro, graças a Deus, eu não tive forças para. Fiquei assustado com a quantidade de sangue e aí desisti. Foi bem complicado. Consegui estancar, escondi o corte por muito tempo. Depois passou e vim contar que tentei suicídio depois de muito tempo. E depois, quando eu tentei suicídio a primeira vez, eu entendi que eu era diferente e pedi e iniciou essa bravata de pedir a Deus para que Deus viesse me curar ou para que Deus viesse livrar minha alma da condenação eterna. E passou um período, eu fazia consagração, fazia ministração de louvor, ia para segunda oração, ia para vigília, pedindo a Deus para me libertar, pedindo para me libertar, e Deus nunca me libertava. E foi quando uma vez minha irmã, ela me disse uma coisa que eu me lembro até hoje. Ela olhou para mim e fez: viva a sua vida da melhor forma que você puder. Você precisa viver. Viva a sua vida e não tenha medo de ninguém. Lembre-se de quem você é, lembre-se do Deus que é vivo, mas viva a sua vida. E foi a partir daí que eu entendi muitas coisas sobre a minha sexualidade. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, para tentar uma autoajuda, né? Então eu procurei na própria Bíblia uma autoajuda, que como muitos usam versículos isolados para se satisfazer e para acusar pessoas, eu usei capítulos, não só versículos, e utilizei a própria palavra, quando a Bíblia diz que o próprio Deus fala, para falar sobre mim. Então, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus me fez perfeito, porque tudo que ele faz é perfeito. Então, se ele me fez perfeito, então não existe nada errado em mim. Então, da forma que eu cresci, com o que tem em mim, é o que ele quis que tivesse. E então eu tô certo. Eu não preciso mudar para agradar as pessoas. Eu só preciso respeitar as pessoas, as opiniões das pessoas, quando elas não forem com o intuito de agredir, sabe? Diminuir o próximo, enfim. E a partir daí foi um marco assim para minha vida.
eu me aceitei como homem cis gay e entendi que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não precisava mudar nada, fingir nada. Eu precisava ser apenas eu. E foi a partir daí que foi onde eu encontrei forças para começar a minha bravata, né? Construir essa minha personalidade de pessoa que defende a minoria, que inclusive eu faço parte. A gente tem um sentimento muito forte de justiça, né? Tudo que é injusto a gente se indigna muito rápido. E foi a partir daí aonde eu me assegurei, né? Tive firmeza de que eu não estava fazendo nada errado. Então, a partir daí, a minha vida melhorou bastante. Teve várias situações engraçadas e hilárias em relação à igreja, em relação a forma como eu enfrentei isso com os meus parentes, né? Tias, tios, e a hipocrisia que acontece dentro da família. Então, quando a gente sai dessa bolha, que a gente vai para fora, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. E aí foi quando eu comecei a comentar algumas coisas que acabaram fazendo com que eles me afastassem, né? Desse lugar, dessa roda parental, né? Mas não me fez não me fez mais que um favor, né? Então as pessoas que estão próximas a mim por quem eu sou, não pelo que eu posso proporcionar a elas. E isso para mim já é bastante importante. E eu acho que é isso. Num resumo aí, para não ficar tão grande o vídeo, a gente encerra aí essa terceira e última parte da apresentação de quem eu sou, como é que foi minha vida nessas três partes, contando aí um pedaço da minha vida fragmentada em tempos distintos, mas que me fez quem eu sou hoje. Então, no próximo vídeo a gente pode falar sobre o meu processo educacional, como é que eu consegui chegar aonde eu cheguei e o que é que me interessa e qual é o meu objetivo, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.